Olá a todos, estamos de volta, seguindo as discussões propostas na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento com o tema da adolescência. Na aula passada nós vimos alguns aspectos iniciais que caracterizam essa etapa, quando ela surge, que há uma maneira muito complexa de entender a adolescência, que sofre transformações ao longo da história. E hoje nós trataremos de algumas abordagens teóricas que nos ajudam a compreender um pouco mais profundamente quais são essas características e quais são as distinções dela em relação a outros momentos, outros estágios do desenvolvimento. Nós iniciaremos com um reconhecimento de algumas características que são universais. Embora as teorias diverjam bastante com relação à ênfase ou predomínio de um desses fatores ou aspectos, todas as teorias não podem deixar de considerar que há fatores indissociáveis. A hereditariedade, ou seja, a carga genética que se transmite de geração para geração e que determina, em boa medida, as características do adolescente, do novo sujeito. O crescimento orgânico, somos seres vivos que passam por mudanças orgânicas, um desenvolvimento de órgãos, tecidos e de uma maturação neurofisiológica, que significa dizer que o nosso cérebro, as funções e o sistema nervoso de uma maneira geral, também vai amadurecendo ao longo do nosso desenvolvimento. Além disso, como a gente já mencionou em outros momentos, a dimensão histórico-social é também determinante de quem nos tornamos quando sujeitos. Os aspectos indissociáveis estão relacionados a aspectos físico-motores, aspectos, então, que têm a ver com um desenvolvimento da motricidade, da marcha, da habilidade gestual, de psicomotria fina e também de aspectos intelectuais. Ao longo da vida do ser humano, nós desenvolvemos e ampliamos as nossas capacidades intelectuais, sofisticando esses recursos. Os aspectos afetivo-emocionais também são determinantes como fator de desenvolvimento, uma vez que os seres humanos se relacionam entre si, com outros seres humanos e com o mundo de uma maneira sensível, que produz em cada um de nós afetos, sensações, emoções e sentimentos. E os aspectos sociais e culturais também são determinantes. Isso significa dizer que as condições da cultura, do momento histórico, da sociedade em que surge um novo ser humano, determinam características singulares e irrepetíveis em cada novo ser que surge na humanidade. Começamos, portanto, olhando um pouco da psicologia de Jean Piaget, um biólogo e psicólogo que dedicou a sua vida a compreender como se dá o desenvolvimento humano, porque ele tinha um interesse bastante forte em compreender como se desenvolve o pensamento humano. Por isso que a gente chama de psicogenética, porque, entre outros autores, é um teórico que busca compreender a gênese do pensamento humano, a gênese do desenvolvimento e como é que isso se processa. Ele considera que o conhecimento é construído por meio da interação entre indivíduo e meio. Contrariando visões mais tradicionais, Piaget afirma que não existe pensamento, conhecimento inato. É por meio do contato da criança, do ser humano, com novas experiências, vivências, com outras pessoas, com animais, com a natureza, é que o conhecimento, a aprendizagem vai se construindo internamente. As suas pesquisas serviram de base para compreender como é que esse desenvolvimento se sistematiza. Então, ele é bastante detalhado, a teoria dele é extremamente rica, por possibilitar a compreensão em detalhes dessas diferentes etapas.
ele trabalha com a noção de estruturas cognitivas que se formam ao longo do desenvolvimento. Nesse processo de desenvolvimento, a cada ampliação de contatos, o ser humano então desenvolve novas estruturas mais amplas e mais complexas. Ele tem como princípios básicos para o desenvolvimento as mudanças qualitativas, nas quais ele afirma que a experiência do ser humano ela tem uma qualidade específica de acordo com a fase do desenvolvimento em que se encontra. O pensamento não é inerente, mas construído, como eu já tinha dito, e ele se dá por um processo de descontinuidade. Um conhecimento adquirido, quando se depara com uma vivência distinta, ele sofre um desequilíbrio e ele passa a ser incorporado, assimilado num novo patamar. Isso Piaget nomeia como mecanismo de equilibração. Vejam nessa estrutura, nessa representação, que há um momento de equilibração que busca a adaptação, e isso acontece como um processo que, diante de uma nova experiência, já acomodada, assimilada, uma nova experiência vai exigir um reconhecimento e uma nova alteração na estrutura para conseguir incorporar esse novo aprendizado. Desse modo, o ser humano, a criança, assimila essa experiência e passa a ver um novo estágio de adaptação. Piaget também detalhou os estágios do desenvolvimento de uma maneira bastante detalhada, bastante minuciosa, criteriosa, porque o fez a partir de uma série de experimentos com crianças durante todo o seu trabalho teórico. Sem entrar em detalhes, a gente observa que nessas categorias, nos estágios que o Piaget define, a criança passa de um momento que é bastante tátil, bastante sensório, quer dizer, de contato com a realidade, com os experimentos as experiências que o meio proporciona, vai sofisticando essas estruturas e esse desenvolvimento cognitivo, afetivo, até que, ao chegar na adolescência, ele nomeia como um estágio de operações formais e abstratas, a criança, por volta dos 11 anos, dali por diante, ela passa a deduzir, tirar conclusões das experiências a partir de hipóteses. O que difere nessa fase e o que se conquista nessa fase, portanto, é a capacidade de pensar abstratamente, pensar por conceitos e não mais tendo como referência a realidade concreta, algo que tem que estar presentificado para a criança para que ela possa refletir e tirar suas conclusões. Aqui, as crianças já entrando na adolescência começam a poder pensar por conceitos e por valores, conceitos imateriais, como bondade, como beleza, como justiça, que não sendo aspectos que se possam materializar, ficam um pouco difíceis de serem percebidos por crianças nas etapas anteriores. E aqui, essa característica extremamente sofisticada do ser humano se instala. Distingue, portanto, entre o que é real e o que é possível. Então, contra o presente, quanto o que pode ser projetado para o futuro. Planejar, antecipar, imaginar situações futuras, não presentes naquela dada realidade. Sistematiza a resolução de problemas por conta dessa característica e flexibilizam as alternativas de solução para determinados problemas. Conseguem considerar que existe uma maneira ou outra, avaliar entre as melhores ou as menos importantes para a resolução de algum problema. Outro teórico que também nos ajuda a compreender as etapas do desenvolvimento de uma outra, com um outro enfoque, com uma outra maneira de perceber, é Henri Vallon.
é um psicólogo, médico e psicólogo francês, que também busca saber a gênese do pensamento e do desenvolvimento. Mas Vallon coloca a ênfase da sua teoria nos aspectos emocionais e motores. A afetividade para Vallon é o conceito-chave para a ideia de desenvolvimento. Porque para ele, a partir das relações afetivas, da relação com o outro, é que alternam-se outros aspectos que promovem o desenvolvimento. Então, no estado inicial, a consciência é nebulosa, é uma massa disforme, e ela vai se diferenciando ao longo do desenvolvimento. A distinção entre o eu e o outro só consegue acontecer progressivamente no desenvolvimento, e não de uma maneira marcada. É um processo que vai ganhando em qualidade. Ele trabalha com os princípios da predominância funcional, isso quer dizer, do caráter, predomina em determinadas fases o caráter afetivo e, em outras fases, o caráter intelectual. Há um outro princípio que é o da alternância funcional. Aqui, tanto dependendo do caráter afetivo ou intelectual, o sujeito tende a ficar mais voltado para dentro ou para fora, para aspectos internos ou aspectos externos. E o desenvolvimento se dá a partir da maturação do sistema nervoso e do sistema motor também. Como ele trabalha com os campos funcionais, ele entende que o desenvolvimento se dá na alternância desses aspectos, dos aspectos intelectuais, do desenvolvimento motor e da afetividade. É uma frase dele, essa que está aqui. A pessoa é o todo que integra esses vários campos e é ela própria um outro campo funcional. Por isso que muitas vezes a teoria do Vallon também é nomeada por teoria do desenvolvimento global, porque ele considera que todos esses aspectos juntos, alternando a ênfase a cada etapa, é que promove o desenvolvimento. Ele também aponta para algumas etapas do desenvolvimento, nas quais haveria essa alternância entre um movimento, uma etapa mais voltada para o exterior, para as relações sociais, para o mundo, para a sociedade, e outras nas quais o sujeito está mais voltado para si mesmo, para as suas questões, elaborando aspectos das suas vivências. Na adolescência, portanto, para Vallon, também ele considera que se inicia por volta dos 12 anos e tem por característica uma contradição. É o momento em que, ganhando em complexidade no seu desenvolvimento, a criança começa a entrar em conflito com relação a experiências anteriores. O que é conhecido e o desejo de conhecer. Uma ambivalência afetiva, como por exemplo mostra essa foto, que me parece muito interessante, que é uma adolescente com uma estética bem marcada, diferenciada, com os cabelos pintados e colocados assim dessa maneira tão forte e, ao mesmo tempo, com uma chupeta. Então, para Vallon, essa etapa se caracteriza por isso. Tem aspectos que ainda são da infância, mas que já não são mais da infância, e há uma sobreposição que gera conflitos sobre essas experiências. O adolescente expressa seus sentimentos com o corpo, ele gesticula muito, porque a ênfase motora está muito marcante nesse período. Esse conflito que eu mencionava anteriormente, ele está representado por um questionamento de aceitar os valores, questionar esses valores, não são mais aqueles, uma ambivalência, gostar, porque parece familiar, mas o questionamento já aponta para uma outra coisa de recusar, e isso, por vezes, torna essa etapa um pouco angustiante. A forma de imaginação leva a progressos intelectuais e possibilita maior conhecimento de si, dos outros, da vida e do universo.
Esse é o momento em que há forte identificação com os outros pares, com outras pessoas da mesma idade. Mas eu queria colocar um pouco de ênfase numa concepção psicanalítica. A Arminda Belasturi e o Maurício Knobel formularam uma teoria sobre que eles chamaram de adolescência normal. Essa é uma frase do Knobel. A adolescência é perturbada e perturbadora para o mundo adulto, mas necessária, absolutamente necessária para o adolescente, porque nesse processo ele vai estabelecer a sua identidade, sendo esse um objetivo fundamental do desenvolvimento que ele está vivendo. Então eles apontam que a etapa do desenvolvimento da adolescência se caracteriza por 3 lutos. O adolescente tem que lidar com situações de perda. Quais seriam esses lutos? Um luto pelo corpo infantil, porque o corpo dele já não é aquele que ele reconhece da infância. Então a gente vê muitas vezes adolescentes que são agitados, deixam derrubar coisas, porque o corpo cresceu muito rápido e o esquema corporal dos adolescentes ainda demora um pouco para se reformular essa nova estrutura. Um luto pelo papel e a identidade infantis. Já não é mais o menininho, a menininha, já começa a ter outros anseios e ser cobrado por outras coisas pelos adultos. Os adultos deixam de ser tão acolhedores, tão protetores e começam a fazer uma série de demandas e questionamentos para os adolescentes. E um luto pelos pais da infância. Os pais da infância já não são mais os modelos de referência, já não são mais o modelo de verdade. O adolescente começa, porque agora ele está num outro momento, seu corpo se desenvolve, e começa a ver os pais como outros seres humanos. Começa a colocar em xeque as verdades, os valores transmitidos pelos pais. E isso exige que o adolescente entre em contato e questione esses pais que já não são vistos mais da mesma maneira. Por outro lado, os pais também vivem um momento de bastante angústia nessa etapa, porque ver os filhos crescerem, alcançarem aspectos e interesses que são típicos da vida adulta, faz com que, consciente ou inconscientemente, esses pais vivam o confronto com a ideia da sua morte. O filho adolescendo, o filho crescendo, significa que o pai e a mãe estão envelhecendo. E essa, a gente sabe que é a angústia básica do ser humano. A angústia básica do ser humano é confrontar-se com a morte. Por isso, talvez, a adolescência, que é mais suscetível a viver os impactos das transformações e de perigos e situações de risco na sociedade, também se transformem em alvo de depositação das falhas da sociedade em geral. Essa é uma ideia que eu quero trabalhar com vocês em outros momentos. A adolescência é um período idealizado socialmente. Se vocês observam na nossa sociedade, todo mundo quer ser jovem. As crianças querem ser jovens, querem fazer coisas típicas da juventude. Os adultos querem ser jovens também. Eles vivem tentando evitar os traços do envelhecimento, a manterem-se em forma, um corpo vigoroso, que é típico da juventude. Os jovens querem ser jovens. Mas os jovens querem ser jovens de uma maneira que não corresponde à vivência exata que eles têm na sociedade. Porque na nossa sociedade, a adolescência ela é percebida como um momento de vitalidade, de descoberta, de liberdade, de poder fazer, ir para onde quer. E a experiência mesma dos adolescentes não corresponde a essa fantasia. A sociedade cobra do jovem que ele ingresse no mercado de trabalho, que ele forme sua própria família, que saia da casa dos pais, que ganhe outras dimensões, mas quando o adolescente vai buscar todas essas condições, o mundo adulto tende a ser bastante hostil com os mais jovens.
Como efeito dessas mudanças, a gente pode então pensar de onde vem essa ideia dos jovens como ameaçadores, como perigosos, como temidos pela sociedade. Muitas vezes se reputam a eles a responsabilidade pela violência urbana, pela criminalidade. E é um pouco essa ideia que a gente vai aprofundar e investigar melhor nas próximas aulas.